Esse vídeo é para quem tem sucesso na carreira, nos negócios, mas sente que de repente está perdendo a vida, está perdendo as relações, está perdendo os momentos com as pessoas que mais gosta. Então, é importante você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou tratar de alguns pontos que vão te ajudar a ter um pouco mais de congruência entre aquilo que você acredita, aquilo que você prega e aquilo que você faz efetivamente, né? Então, uma das coisas mais clássicas, a coisa mais importante para mim é a minha família, a coisa mais importante para mim são os meus filhos, mas na prática o que acontece é você não ter tempo para essas coisas. Você sabe que aqui eu falo muito sobre como melhorar o uso do seu tempo, as escolhas, então a gente vai tratar sobre alguns temas. Eu fiz aqui um pequeno roteiro para que a gente possa passar. Então, a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre estar presente fisicamente e estar verdadeiramente presente na vida das pessoas que a gente ama. E não só nas pessoas que a gente ama, mas também estar verdadeiramente presente no nosso trabalho, nas nossas relações como um todo, no nosso momento presente, desde o momento que eu estou tomando um café até o momento que eu estou ali dando atenção para minha esposa, para o meu cônjuge, enfim, para as pessoas com quem eu lido. A gente vai falar também sobre como essa sensação de estar sempre correndo, na verdade, ela nos coloca num lugar de esvaziamento, né? Então, muitas vezes a gente está nesse lugar de vamos ter pressa, vamos fazer tudo muito rápido, talvez se confunda um pouco essa questão da agilidade com essa questão da pressa, e como que até essa correria às vezes vai nos esvaziando, esvaziando até as próprias conquistas que a gente tem. Terceiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de estar presente ou não e essa culpabilidade que às vezes nos traz. Eu mesmo, nesse momento atual, tenho vivido um grande dilema na minha vida, que é como me dedicar mais para o meu trabalho, como me dedicar mais para os meus negócios, como me dedicar mais a esse processo todo que eu tenho feito de criação de conteúdo, de mentorias, e essa, às vezes, culpa que vem por não estar com os meus filhos, não estar participando de alguns momentos que, para mim, até outro dia eram muito importantes, eram inegociáveis para mim. Como que isso acontece no dia a dia? E como que a gente reestrutura, no final das contas, essa rotina para que a gente tenha tempo para tudo que é importante para nós? Eu acho que esse é o grande ponto. E por que, no final das contas, o sucesso profissional não compensa a desconexão emocional? Nenhum dinheiro no mundo paga o tempo que você passa com as pessoas que você ama, nenhum dinheiro no mundo paga o tempo que não volta mais. E é por isso que tempo não é dinheiro, porque o dinheiro você recupera e o tempo você não recupera. Então, se você se sensibilizou com algum desses temas que a gente vai tratar hoje nesse vídeo, eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque todas as semanas eu trato sobre esses temas aqui. Como alcançar e continuar tendo alta performance nos seus negócios, na sua carreira, na sua profissão e sem abrir mão da sua vida, tendo momentos que realmente importam, passando tempo com as pessoas que você realmente importa. Então, vamos seguir aqui para esse primeiro tópico que eu passei no começo, que é essa diferença entre estar presente fisicamente versus verdadeiramente presente. E para isso eu quero citar um exemplo que é da minha vida, mas não é um exemplo comigo efetivamente, mas que me tocou profundamente. Ontem, né, no dia que eu gravo esse vídeo, dia 27 de abril, foi aniversário do meu filho mais velho, do Lucas. E a minha irmã mais nova, tenho uma irmã só, ela tá fazendo uma viagem, né? E eu não vou chamar mais de sabático, porque o que ela tá fazendo não é mais sabático, é um estilo de vida realmente. E ela tá na Ásia, tá 7 meses na Ásia e ela fez questão de fazer duas coisas no aniversário dele. Ela escreveu para ele uma carta e pediu para que eu imprimisse essa carta. E nessa carta tinha uma declaração dela para ele. Ela é madrinha de consagração dele. E depois dela escrever essa carta e depositar um valor na conta dele para que ele pudesse comprar o presente ou o item que ele quisesse comprar com aquele dinheiro, ela, no dia assim que amanheceu aqui no Brasil, ela me mandou uma mensagem e falou: quero falar com ele. E ela ficou com ele mais ou menos uns 10 minutos falando pelo WhatsApp vídeo. Eles conversaram, ele riu, ela riu, ele perguntou sobre como era na China, porque ele estava super curioso e ela está na China nesse momento. E quando terminou, eu fiquei pensando, né, assim, na carta, na ligação, na conexão, né, sem o trocadilho, mas na conexão.
e o quanto que a presença física dela não importou naquele momento, porque eu até falei para ela, eu falei, obrigado por estar presente e provar que a condição geográfica não é uma condição de presença, e sim o interesse genuíno, o interesse de estarmos com as pessoas. E isso me provocou também em relação à minha carreira, né? Como eu disse, eu estou passando por um momento que eu tendo a achar que eu preciso trabalhar mais horas, tendo a achar que eu preciso me dedicar a mais coisas, porque até 6 meses atrás eu fazia um pouco de papel do pai e da mãe, e a minha esposa em alguns momentos também, mas ela trabalhava muito. E agora, numa reordenação da nossa família, minha esposa está em casa, cuidando das crianças, cuidando da nossa família, rezando pela nossa família. E eu assumi definitivamente o papel do homem, efetivamente, que nesse momento para nós aqui, dentro da nossa família, fornecer os bens materiais, cuidar da parte prática, vamos dizer assim, da nossa casa. E o quanto tem sido difícil, porque a minha cabeça está cheia de preocupação, efetivamente, cheia de ideias, e nesse lugar de ideias e preocupação, quando eu estou com eles, eu fico me policiando e tentando ser o mais presente possível, porque é difícil. E você, homem ou mulher, que trabalha e que tem o seu negócio, e que tenta fazer a sua agenda a melhor possível e que realmente quer participar da vida dos seus filhos, quer participar da vida da sua família, muitas vezes é difícil para você também, esse lugar de ligar e desligar, né, um pouco essa visão profissional. E aí, às vezes, a gente acaba tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, que nos leva muito a esse segundo ponto, que é sempre estar correndo. Sempre está em execução, sempre está em movimento e, de certa forma, esse é um pouco da característica do empreendedor, da empreendedora, é um pouco da característica de quem tem uma profissão e tem um lugar e ocupa uma posição de alto impacto. E nesse lugar de alto impacto, a gente acaba, não sei se é viciando ou sendo motivado quase como uma dose dopaminérgica de bem-estar mesmo, de estamos conquistando, estamos crescendo, que bom, e eu vivo esse momento de crescimento, que bom, graças a Deus que está assim, mas você chega em determinado momento e fala, cara, mas peraí, por quê, né? Pra quê? Por quem? Ontem, antes de dormir, minha esposa falava, ontem foi também aniversário de casamento, né? A gente fez 12 anos de casado, e ela falava, eu tava pensando sobre o maior presente de casamento que eu podia ter tido, e ela falou, acho que o maior presente foi ter saído do trabalho e poder me dedicar ao meu propósito, à minha vocação. Isso tem muito a ver com vocação, né? Independentemente de qualquer coisa, que é uma escolha dela. Ela escolheu ocupar esse lugar, sair do mundo corporativo, se dedicar à nossa família, se dedicar a Deus, se dedicar ao matrimônio e à maternidade. E ela falou, o maior presente foi esse, obrigado. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando, eu estava na cama assim, eu estava de olho fechado já. Eu falei, cara, falei para ela assim, o dinheiro vai e volta, os bens vão e voltam. Eu falei, isso que a gente está vivendo agora é kairos puro, né? É tempo de graça, assim. E as preocupações, elas se tornam tão pequenas quando a gente começa a entender, de fato, o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está escolhendo o que a gente está escolhendo. Isso me leva muito ao terceiro ponto, né? Que naquele momento onde eu, deitado, pensava, falava, cara, eu estou escolhendo perder alguns momentos com os meus filhos. Então, para quem me acompanha mais tempo, especialmente no Instagram, vi eu postando sempre ali, né? Eu no futebol, eu levando no Kumon. Eu fico pensando o quanto que eu ficava correndo de um lado para o outro para dar conta de tudo. E o quanto eu perdia também um pouco de qualidade no tempo. Eu não estou tendo menos tempo com eles, eu estou entendendo um pouco que eu estou tendo uma presença com mais quantidade, mas com mais qualidade, porque quando eu estava lá no futebol do meu filho mais velho, eu estava lá e eu estava assistindo, mas eu não estava com a minha atenção 100% lá. Eu confesso isso. Eu fazia uma postagem, eu fazia uma sequência de stories enquanto ele jogava e eu meio que assistia, meio que fazia sequência e meio que estava trabalhando, meio que estava aproveitando e meio que estava fazendo tudo ao mesmo tempo. E para te falar isso é bem difícil, porque de certa forma eu vendi isso há muito tempo. E não que eu não acredite que isso funcione,
porque dá pra gente conciliar as coisas, mas eu fico pensando agora, assim, quando a gente está 100% presente, e claro, eu sou uma pessoa diferente 6 meses atrás, e talvez eu seja uma pessoa diferente daqui a 6 meses também. Eu não me considero aquele que sabe de tudo, eu só tento viver aquilo que eu ensino. E quando eu fiquei pensando o quanto que eu estou trabalhando hoje, e eu estou tendo tempo para eles, eu estou conseguindo trabalhar de casa, eu estou conseguindo passar os finais de semana muito com eles, eu estou conseguindo todas as noites ter uma rotina com eles de oração, eu estou conseguindo todas as manhãs ficarem com eles. Então, na minha cabeça, a minha rotina anterior era a minha rotina ideal. Quando na verdade a minha rotina atual é a minha rotina possível. E dentro da minha rotina atual, como é que eu posso reequilibrar as coisas? Como é que eu posso usar das minhas técnicas para reequilibrar aquilo que faz sentido para mim? E isso me leva a crer que não existe rotina perfeita. Mais do que isso, talvez a minha culpa não seja a minha culpa de estar ou não com os meus filhos agora, mas talvez seja o desejo que eu tinha de que minha rotina continuasse sendo a mesma, quando na verdade o meu contexto mudou, e pelo meu contexto ter mudado, a minha rotina tem que mudar. E quando eu vejo a minha rotina hoje, e eu costumo dizer aqui como é que ela é de uma forma bem geral, porque em determinados momentos ela muda por conta de treinamentos, por conta de lives, por N coisas, mas em geral eu durmo às 8h30, 9 horas da noite, eu acordo às 4 horas da manhã, faço a minha oração, que contempla a leitura do Evangelho mais a assistir e ouvir a homilia do Padre Paulo Ricardo. Depois eu faço 20 minutos de leitura e vou à academia, fico lá 1 hora. Quando eu volto, e volto já com os pãezinhos, com os pães de queijo para as crianças, a gente fica junto entre 6 e 8 horas. Quando os meninos vão para a escola, o Felipe já entra na rotina dele, que é o mais novo, e eu trabalho das 8 até meio-dia. Quando é meio-dia eu almoço, às vezes eu vou buscar meu filho na escola, mas eu almoço com eles. Almoço com a minha esposa todos os dias. Quando eu tenho treinamento eu não almoço com eles, mas quando eu estou em casa, quando é a maior parte do tempo, eu almoço com eles. E é um tempo de qualidade só com eles. Eu largo o celular, eu largo tudo, porque eu estou ali 100% do tempo. Volto para tarde, volto a trabalhar. Hoje a minha esposa tem feito toda a logística, então com futebol e tudo mais. Tênis. À noite eu fico com eles. Porém, em alguns momentos eu estou conseguindo ir para o futebol, em alguns momentos eu estou conseguindo ir para o tênis. Assisti-lo. E aí eu fico pensando, eu estou conseguindo, mas não do mesmo jeito que era antes. E quando eu olho para trás, eu entendo que essas escolhas também de trabalhar em casa, essas escolhas também de não lotar a minha agenda o tempo inteiro com todas as coisas, porque se você pegar a minha agenda hoje, ela continua com os eventos recorrentes. O Kumon, o futebol, buscar na escola, buscar no tênis, né, ir ao tênis com ele, levar ele no tênis. Ou seja, são momentos que continuam sendo prioridade na minha agenda, mas agora ele está compartilhado com a minha esposa. Ou seja, quando ela, que é a líder, vamos dizer assim, dessa agenda, não vai, eu vou. E assim por diante. Então, o que quer dizer isso é que, mesmo quando eu não posso ir, eu sei que aquilo lá é uma prioridade para mim. E o que eu quero dizer com isso? Quando alguém me manda uma convite de reunião, e esse convite de reunião ele bate no tempo, por exemplo, especialmente do futebol e do tênis, porque são esportes, eu quero acompanhá-lo nos esportes, eu quero incentivá-lo porque eu gosto de esportes, eu acredito que o esporte ele molda o caráter, eu acredito que o esporte ele desenvolve disciplina, eu acredito que o esporte desenvolve colaboração e eu quero fazer esse papel porque eu realmente sou um adepto do esporte, eu falo muito sobre isso aqui no meu canal, no meu Instagram, eu incentivo que as pessoas façam esporte, atividade física, por todos os motivos. Quando eu recebo um convite para uma reunião numa hora dessa, eu tento mudar. E eu coloco isso como prioridade mesmo. Às vezes não dá para mudar, eu sei, tá tudo bem. Porque são escolhas que a gente vai fazendo e é assim mesmo. Mas eu vou tendo a consciência das vezes que eu escolho não ir, das vezes que eu escolho ir. Quando eu não tenho reunião, eu escolho não ir por eu ter que entregar alguma coisa. Porque eu realmente acredito que o sucesso profissional não compensa a desconexão emocional. Eu acredito que o tempo que eu vou passar ali com ele, vendo ele no futebol, vai me dar conexão com ele que eu não vou ter em outro lugar.
Eu sei que o tempo que eu vou estar com ele no clube todos os sábados de manhã vai me dar a conexão que nenhum outro lugar vai dar. Então, não importa o tanto de sucesso que você tenha, o que é importante que você saiba e que você tenha consciência é o primeiro de tudo. O que é importante para você? A segunda coisa, quais são os seus valores? O que você mais valoriza na sua vida? Isso vai te dar um norte do que é importante para você, efetivamente? E fazer a relação entre o que é importante para mim versus como eu estou usando o meu tempo. Então, se você olhar o que é importante para você e olhar para a sua agenda, você vai precisar ter uma certa congruência nisso. Claro que não vai dar para ser perfeito, porque as coisas vão se encaixando. E o que eu tento fazer sempre é olhar para a minha agenda diariamente, através do meu backlog inteligente, tentar conectar quais são as atividades mais importantes, aquelas que não são importantes, quando que eu vou fazer cada coisa, e será que tudo aquilo está me levando para o meu direcional ou para os meus direcionais conscientes? Quando a gente olha para a tríade das escolhas conscientes, ou seja, tenho direção muito clara nas áreas da minha vida, tenho um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual que me deixa consciente. E antes de gravar esse vídeo eu respirei um pouco, fiquei pensando em como poderia ser. Talvez se você assistiu meus vídeos anteriores, você vai ver vídeos mais ansiosos, mais frenéticos, mais com pressa, talvez. Isso não quer dizer que os outros vídeos não eram bons ou que esse era bom, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo coisas que poderiam ser melhores e a gente vai melhorando. Isso acontece com a nossa agenda, isso acontece com aquilo que a gente valoriza. Então, se eu valorizo tempo com a minha família, se eu valorizo tempo para algumas coisas que hoje eu não estou tendo, o que eu posso fazer de diferente? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para conseguir fazer aquilo que hoje eu não consigo fazer? Será que me falta alguma habilidade ou não? Será que eu tenho as habilidades, mas eu não consigo ainda colocá-las em prática? E para colocá-las em prática, eu posso fazer isso sozinho? Eu posso fazer isso com ajuda e eu posso te ajudar nisso? Aqui na descrição tem uma série de links que você pode me encontrar e a gente pode conversar. Agora, o que eu não posso é continuar com essa sensação de que ou eu tenho sucesso, ou eu tenho performance, ou eu tenho vida. Não é uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa e outra. Porém, eu preciso encontrar um balanço, eu preciso encontrar uma condição que seja uma condição ótima para mim. Não existe uma fórmula, esta é a condição. Você precisa gastar e investir tantas horas nisso, tantas horas naquilo. Coloque os seus bloquinhos de tempo dessa forma, preencha-os para que você fique com determinados horários. Não. O que funciona do ponto de vista de divisão de tempo para mim vai ser diferente para você. Eu tenho um mentorado que tem 12 filhos, eu tenho 2. Você talvez não tenha nenhum ou tenha um. Conforme você vai ajustando as coisas vão começando a fazer sentido para você. E nesse agrupamento, nesse rearranjo da sua rotina, porque no final das contas é sobre isso, nesse rearranjo da rotina, você vai encontrar o melhor equilíbrio, você vai encontrar o que faz sentido para você. E se essas reflexões fizerem sentido para você, eu peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, porque a ideia é te fazer pensar. Porque uma vez que você pensa, você aumenta a sua consciência, uma vez que você aumenta a sua consciência, você tende a agir diferente. Agir fazendo novas escolhas, agir entendendo o que é valor para você, agir dizendo não para algumas coisas que são importantes. E 3 passos práticos para que você saia desse vídeo colocando em prática mesmo. O que eu posso trazer aqui para você é, primeiro, o que é importante para você? Liste as 5 coisas mais importantes na sua vida. Sejam elas quais forem, é uma lista realmente de valores, daquilo que você mais valoriza. A segunda coisa é você olhar para a sua agenda. Das 5 coisas que você colocou como mais importante, ou mais importantes, o quanto de tempo essas coisas estão ocupando na sua agenda. Porque se elas não estão ocupando esse tempo na sua agenda,
Existe uma incongruência. Não que essas coisas não sejam importantes para você, elas só não estão sendo demonstradas naquilo que é prático, que é o seu tempo Cronos que está passando. Então, você não consegue combinar Kairos com Cronos. O sentido, o tempo oportuno, aquilo que realmente importa, com o tempo Cronos, que é aquele que passa e escorre pelas nossas mãos quando a gente não usa de forma bem usada. E o terceiro e último ponto prático para que você olhe para isso é que você olhe para si e entenda o seu estado de foco, o seu nível de foco para dar atenção plena para tudo aquilo que é importante para você. Então eu tenho coisas importantes, essas coisas estão na minha agenda e quando eu as cumpro na minha agenda, eu faço de maneira presente. Não fisicamente presente, só, mas mentalmente, emocionalmente, fisicamente e, por que não, com a minha alma ali. Porque é sobre isso, sobre a conexão, é sobre a relação, é sobre a profundidade que a gente lida com cada coisa. E a forma como você lida com cada coisa é a forma como você lida com todas as coisas. Então faça esses passos práticos, volte aqui no vídeo, comente e eu espero poder te ajudar nessa jornada de, sim, manter a sua alta performance, manter seus resultados, manter o impacto que você tem no seu negócio, mas sem perder a sua vida, porque ela passa e ela não volta mais, porque o tempo não volta e essa é a única vida que a gente tem para viver. Se esse vídeo te tocou, compartilhe ele com mais pessoas e nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.